Não adianta nada você estar vivo e não poder falar, não poder se defender. É o caso do Daniel Silveira. Imagina o quanto que o Daniel Silveira não tem para falar. O Lula, quando estava na cadeia, foi entrevistado várias vezes. Imagina o Daniel Silveira dando entrevista. O Daniel Silveira tem domínio do direito. A gente cansou de ver isso lá no texto, quando ele dava entrevista. O Daniel Silveira, fortão, policial militar que intimida, cara, você não reconhece quando ele tá ali conversando e argumentando, falando, não, porque o artigo tal. Ele conhece muito bem do direito. Muito. Direito penal. Ele não é só um policial que conhece o direito. Eu conheço alguns policiais que decoram ali aquelas coisas do dia a dia. O Daniel Silveira não é. Ele é muito mais do que isso. E o medo deles é esse. O medo é fazer com que as pessoas se comuniquem. E o que eles querem fazer com o Bolsonaro é isso. Eles estão com medo do que o Bolsonaro tem a dizer. E a imprensa, hoje, ela ocupa um papel criminoso. E é criminoso mesmo, né? Porque para ser crime não basta estar no Código Penal. Há coisas que a gente precisa entender. São coisas criminosas. Algumas estão no Código Penal, outras não. O que a imprensa está fazendo agora é um ato de alta traição com relação ao Brasil. É lamentável que tenha só Timeline, Auriverde, Oeste, Fio Diário, e aí as pessoas individuais, né, o Paulo Figueiredo, a Bárbara. É lamentável que tenhamos só esses como mídia num país de 200 milhões de habitantes. Isso o pessoal às vezes não se dá conta. É importante que nós tenhamos muitas mídias independentes para poder enterrar o papel dessa imprensa. Mas o que eu lamento, e quando eu falei assim, eu espero que esse pessoal tenha consciência, é o seguinte, você lembra o áudio do Silas? Eu gostei muito de ouvir o áudio do Silas, tá? O áudio que vazou do Silas. Porque mostrou quem é o Silas, o quão forte ele mostrou como que não tem conluio, tá todo mundo ali tentando encontrar conspiração. Não tem conspiração nenhuma, mas tem algo que é necessário lamentar e a direita precisa fazer uma avaliação, que é quando ele fala assim, não, você tem que falar lá qual é, não, você tem que falar com Metrópolis, você tem que falar com a mídia, eles têm audiência enorme. Pô, os caras têm audiência enorme porque eles estão lá. Isso é uma coisa que a direita ainda não entendeu. A CNN só tem. A nossa audiência aqui agora só pede para a CNN se o Eduardo entrar lá agora. A nossa audiência só pede para a CNN se o Jair Bolsonaro puder falar alguma coisa lá na CNN. Do contrário, eles não têm audiência. Ou seja, nós não podemos dar audiência para essa gente. Nós não podemos. Desculpa fugir um pouco da pergunta. Só para dizer que nós estamos em primeiro, uma boa margem já para o segundo, que é a CNN. Então nós não podemos, a direita, os políticos brasileiros, olha aí a audiência agora. Nós desaparecemos, mas você... vai voltar ali? Nós estamos com 25 mil. Então, aí a CNN com 19, mas por algum motivo aí nesse aplicativo, é um aplicativo isso? Nosso. Desapareceu o nome da timeline, não sei. Não, atualiza depois, volta. Mas o meu ponto é esse. O meu ponto é esse. A direita brasileira precisa entender quem ela é. E é difícil, tá lá, você entender quem você é não é uma missão fácil. Isso é consciência de si. E a consciência de si não é uma tarefa fácil. Tanto é que o primeiro artigo do professor Olavo, no mínimo, né, da reunião lá do Felipe Morro Brasil, cadê o livro? Estava aqui. O primeiro artigo do mínimo, o professor fala do imbecil juvenil, né? Se eu não me engano, acho que o título é esse mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É o primeiro artigo. E ele fala da dependência. Aqui, a juventude. É o primeiro artigo, imbecil juvenil. O Pedrão é rápido pra caramba. Ali, ó. 3 de abril de 1998. E o professor Olavo deixa claro nesse texto como que os homens têm a necessidade de ser aceito por um grupo. O ser humano tem essa necessidade bota o idiota virado não vai aparecer? Não aparece lá. Muito aparece. Bem. Legal. É uma mensagem subliminar. Né? E a direita tem esse problema. Ela quer ser aceita pelo sistema que quer enforcá-la. Sim. Se você parar para pensar... o tempo inteiro isso. O tempo inteiro, Max. A direita quer ser aceita. É como se o cara, né, com uma bota, né, pisasse assim na cabeça. E aí o cara, em vez de tentar sair de baixo, não, ele tá tentando lamber a bota que tá esmagando. Exato. Ali a frase do professor Olavo nesse artigo, né? A ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir,
em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanas. A direita, ela surgiu no Brasil, quando eu vou falar, eu quero explicar o que eu estou chamando de direita aqui, né? Quando ela surgiu no Brasil, ela surgiu como outsider, como o proibido, o discurso não permitido, que foi com o professor Olavo. Sim. Aí, politicamente, quem entendeu a frase do professor Olavo? O professor Olavo tem uma frase que é a seguinte: o primeiro político que falar dos valores que são os anseios do povo vai atrair multidões. Porque antes disso, o que nós tínhamos? Nós tínhamos economistas preocupados com a conta bancária. Ponto final. Antes do Bolsonaro ouvir esse trecho do professor Olavo, que é de quase 10 anos antes do surgimento do Bolsonaro, o que se chamava de direita no Brasil... Surgimento como candidato a presidente e tal, né? Não, como uma liderança política. Sim. Porque até então ele estava lá no Congresso, sim, lutando pelos militares. Não, acho, 7, 8 mandatos. Né? Isso. E aí, deputado federal. Nem ele, nem o Enéas, ninguém tinha ouvido o Olavo ainda em relação a isso. E aí, quando o Bolsonaro aplica isso, é naquele período daquelas comissões de direitos humanos, onde o pastor, meu nome, Marco Feliciano, ele acaba... Aislan. Hã? Aislan, nosso grande companheiro aí. A Teca e aí a família do o pessoal Aislan aqui, aí também. Opa, sejam bem-vindos aí. Eu dei um oi rápido ali, pessoal. A gente tem que ter um programa de auditório rapidamente para tocar a turma toda. E aí, espaço maior agora, espaço maior, Aislan. Quando o Marco Feliciano assume a presidência da comissão, ele tem a oportunidade de dar voz ao Jair Bolsonaro. E aí o Bolsonaro consegue começar a aplicar certas estratégias. Uma das estratégias fenomenais que o Bolsonaro fez como deputado era que, quando ele não pudesse passar um projeto de lei dele, ele dava aquele projeto de lei para um desconhecido ou alguém que era bem relacionado dentro do Congresso, e ele conseguia fazer com que aquela pauta fosse levada adiante. Mérito do Bolsonaro, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu muitas coisas. E aí, nesse momento, a direita, ela não era chamada para o banquete do mainstream. Então ninguém na Globo chamava ninguém da direita, ninguém da CNN não existia, né? A Jovem Pan não chamava ninguém. O primeiro cara a levar as pessoas de direita para a Jovem Pan, por exemplo, foi o Carioca, do Pânico. Ele foi o primeiro a levar as pessoas lá, e conversando com o Reinaldo Azevedo, conversando com o Tutinho, falando: leva fulano, leva ciclano, leva Beltrano. E aí eles entenderam que a direita tinha audiência. Por quê? Porque nessa época o Terça Livre já estava começando a incomodar. Eu não vou ficar aqui contando esse trecho da história, porque isso vai ficar no documentário. Mas o Pingo nos Is, ele mudou completamente por causa da existência do Terça. O Pingo nos Is, ele começa com o Reinaldo Azevedo, num programa chato pra cacete. Era ele numa salinhazinha bem pequena, com uma televisão. Era um programa chato, mas ele ainda usava o cérebro na época, né? Foi antes da cirurgia que ele ficou submetido. E aí ele ainda conseguia juntar Lé com Cré. E o programa era razoavelmente bom, mas a audiência não era nada. Aí eu conversei com a Peppa Pig na época, que ela ainda não tinha ido pro Muppets Baby, a Joyce Hassman. E aí eu falei pra ela: leva o Felipe Morro Brasil. Foi eu que indiquei o Felipe Morro Brasil pra Joyce. E aí ficou Felipe Morro Brasil, a Peppa Pig e o grande Augusto, né? O jornalista. E aí foi quando o Pingo nos Is virou um programa que falava o que o povo estava com tanta vontade de ouvir. Então a direita esqueceu esse período. O pessoal que chegou agora esqueceu toda essa trajetória. Que a direita nunca rodou bolsinha pro mainstream media. Hoje ela roda. Hoje ela está desesperada para querer falar com o mainstream media. O momento em que o Eduardo Bolsonaro desiste da posição dele de político e não está mais preocupado com a eleição, causou um ressurgimento no sentimento das pessoas, ressurgiu aquele desejo de: opa, a gente veio, a frase do Olavo, né? Eu vim para foder com tudo. A direita entendeu: opa, a gente veio para foder com tudo. Então eu quero muito ver os políticos tendo esse sentimento, porque hoje eu converso com os deputados,
até bem menos, porque toda hora eu escuto acordo. E é sempre o acordo caracu.